A palavra de Deus, como palavra de Deus poderosa que é, ela tem o poder de permear e moldar a nossa vida como um todo. E essa é a melhor experiência possível que você pode ter aqui na vida terrena. A palavra de Deus atuando em você de forma abrangente. Deixa eu dar um exemplo do nosso dia a dia para ilustrar esse tópico. Já ouviu falar em remarketing? Remarketing. Talvez você não saiba definir, mas você sabe muito bem o que é. Remarketing nada mais é do que publicidade online. Sabe aqueles anúncios de interesse do usuário que começam a aparecer? Propagandas que aparecem na sua navegação, na internet, nas redes sociais e que tem tudo a ver com alguma coisa que você pesquisou ou acessou antes? Exatamente isso. Essa coisa funciona. Você pesquisa lá tênis e numa simples pesquisa de tênis que você faz, sempre que você acessa o Instagram, faz uma pesquisa no Google, qualquer coisa que você mexe, aparece um monte de tênis para você comprar. Alguns dizem que o remarketing pode até ter um efeito reverso, né? Gerar no usuário uma síndrome de perseguição. E o internauta então fica irritado e até desiste da compra. Eu não sei, mas esse efeito reverso não acontece nas Escrituras. A questão é a seguinte: quando você acessa a palavra de Deus, procura ler a palavra de Deus e entendê-la. Aos poucos a palavra começa a ter um efeito aí de mediar você, penetrar na tua vida, todas as partes da sua vida, de quem você é, e começa a aparecer. Igual aquelas propagandas aparecem nas redes sociais, a palavra de Deus ela começa a se manifestar no seu modo de pensar, na sua mente, no seu coração, seus desejos, suas prioridades. Ela começa a incomodar você, ela começa a orientar você e você começa a ser permeado e moldado pela palavra de Deus. As 3 sessões que nós vamos olhar hoje no Salmo 119, você já deve saber que esse salmo é o Monte Everest dos Salmos e de toda a Bíblia. Ele é gigante, ele tem 22 sessões com 8 frases cada sessão. Hoje eu quero olhar 3 com você. Se você quer entender melhor, tá boiando, eu estou deixando no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, o link com o devocional número 1, para você entender direitinho o que é o Salmo 119, quais são as suas sessões. Hoje eu quero olhar 3 com você e ver como a palavra de Deus permeia áreas específicas da nossa vida. Por exemplo, na sessão de número 8, que corresponde à 8ª letra do alfabeto hebraico, a letra Reit, vai do versículo 57 até o versículo 64. E lá no versículo 64, quando termina essa sessão número 8, o salmista diz assim: olha, a terra está cheia do teu amor, Senhor, ensina-me os teus decretos. Ele finaliza essa sessão fazendo a seguinte afirmação: Deus criou o mundo com amor, e esse amor de Deus está manifestado nas coisas criadas. Deus cuida deste mundo com amor, e Ele ama a sua criação, cuidando até mesmo dos pássaros, cuidando dos rios, cuidando dos seres humanos. Veja, parênteses, Deus não evita as consequências do mau uso que nós, seres humanos, estamos fazendo da criação. Porque nós somos os agentes que Ele delegou para gerenciar e cuidar e administrar a criação. E isso inclui permitir as consequências da má administração, que é o que nós estamos fazendo. O aquecimento global, por exemplo, o desmatamento, a extração de minerais e de plantas e essa devastação que estamos fazendo, e isso vai trazendo consequências terríveis para todos nós. E Deus determinou que nós fôssemos gerentes e as consequências dessa administração acontecessem. Mas isso não muda o fato de que Deus ama a sua criação e que você pode perceber esse amor de Deus. O salmista responde a isso de um modo maravilhado. Ele diz assim: diante deste amor que eu vejo na terra inteira, eu só quero uma coisa: que Deus me ensine os decretos dele. Essa sessão vai além nessa resposta que ele dá ao Deus amoroso, a resposta de se alinhar cada parte da sua vida à palavra desse Deus amoroso. Lá no versículo 60, por exemplo, ele diz assim: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. É isso que ele quer. Lá no versículo 59, refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Esse é um homem impactado pelo amor de Deus. Versículo 62, ele diz assim:
À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. E lá no versículo 63, sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. Veja, ele está tão impressionado com o amor de Deus que a resposta dele é o seguinte: eu vou acordar à meia-noite, eu vou ser amigo daqueles que temem a sua palavra, eu vou acordar à meia-noite para estudar a palavra, conhecer a palavra, eu vou me apressar em obedecer os mandamentos, eu vou refletir nesses mandamentos. Então veja, a partir do momento que você percebe que o Senhor te ama, sempre te amou, e mais do que isso, Ele não somente te amou, como Ele amou você o suficiente para abrir o seu coração, para você entender o quanto Ele te ama, para você receber esse amor tremendo. Então você pode louvá-lo por isso. E por mais que outras coisas desse mundo tentem te seduzir, tentem te maravilhar, é a graça de Deus que brilha mais do que tudo e faz com que você então seja atraído por esse amor e saciado por esse amor. E aí o que é que você diz ao Senhor e como você responde? Senhor, me ajuda. O Senhor tem um amor tremendo, eu quero alinhar toda a minha vida com a Tua palavra. E eu quero responder a esse Teu amor com obediência, com reflexão, acordando meia-noite, buscando amigos que amem Tua palavra e que eu possa buscar a Tua palavra. Veja como a palavra de Deus permeia toda a vida do salmista, permeia a maneira como ele recebe o amor de Deus. Na próxima sessão, a ênfase que vai aqui dos versículos 65 até os 72, a ênfase que ele vai trazer agora é a ênfase no sofrimento, o problema do sofrimento. A 9ª letra do alfabeto hebraico, a letra Teit, marca cada frase no hebraico dessa sessão da letra Teit, dessa 8ª sessão. E a ênfase aqui vai ser a ideia do sofrimento. No versículo 67, ele diz assim: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. No versículo 71 ele diz assim: foi bom para mim ter sido castigado para que eu aprendesse os teus decretos. O salmista traz a palavra de Deus para permear não só a percepção do amor de Deus, mas também para permear a maneira como ele sofre. A palavra de Deus é luz no sofrimento dele. O salmista encara os seus sofrimentos pelos quais ele passa de uma forma muito diferente do usual, do comum. Ele vê propósito e utilidade nos seus sofrimentos. Ele vê um propósito. Eu estava desviado, eu estava num caminho ruim, mas agora que eu fui castigado, eu passei a te obedecer. De modo que o castigo foi algo bom, ele diz, porque pelo teu castigo, pelo sofrimento, eu aprendi os teus decretos. Veja que interessante. Ele tem uma percepção do sofrimento moldada pela palavra de Deus. Agora, isso acontece por quê? Porque ele tem anseios e prioridades diferenciados. Ele aprecia a escola do sofrimento, ele valoriza esses ensinos que Deus dá através da dor, porque, por exemplo, ele ama viver para Deus e agradar a Deus. É por isso que ele ama e aprecia o sofrimento que Deus coloca na sua vida. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Versículo 66. No versículo 72 ele diz assim: para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata ou de ouro. Ele coloca numa escala de comparação a lei de Deus e a obediência à lei de Deus como algo muito acima, valendo muito mais do que milhares de peças de prata ou de ouro. Então, como ele confia na palavra de Deus e ele almeja, acima de tudo, obedecer a palavra de Deus, ele sabe que as Escrituras valem mais do que tudo no mundo. Então, ele vê o sofrimento como algo bom, porque o sofrimento leva às Escrituras. E ao ver o quanto Deus ensina a ele através do sofrimento, e aqui a gente está falando de enfermidade, de uma adversidade qualquer financeira, de um roubo, um assalto, um infortúnio, seja lá o que for, um sofrimento que outra pessoa causa. Quando ele vê o quanto Deus o educa na escola do sofrimento, olha o que ele diz assim, ele diz: tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Ele declara, num contexto em que ele fala de sofrimento e dor, ele diz assim: tudo que o Senhor faz é bom.
Que afirmação ousada, que afirmação maravilhosa, referindo-se ao modo como Deus ministra e administra e estabelece o sofrimento na vida dele. É algo mais ou menos como o fogo, que é usado para purificar o ouro, para que o ouro fique limpo de impurezas. É através do fogo que você traz à tona as impurezas e remove. Assim, o sofrimento na nossa vida, as nossas limitações, revelam os nossos pecados para que nós possamos abandoná-los. É pelo sofrimento que a nossa motivação é testada, a gente é treinado à gratidão ao invés da murmuração. É pelo sofrimento que Deus traz o nosso foco para as coisas celestiais e não para as coisas terrenas. É o sofrimento que nos coloca de joelhos, desmonta o nosso orgulho, nos faz orar e por aí vai. De diversas maneiras o sofrimento nos ajuda a desenvolvermos a nossa fé e a nossa espiritualidade. Agora, que você tenha, como o salmista, anseios e desejos e paixões reorientados, voltados para o amor ao Senhor, não mais para a sua própria vontade, os seus prazeres, seus confortos, bens materiais dessa breve vida terrena. Que você e eu possamos agradecer ao Senhor pelos momentos de aflição, porque nesses momentos de dor, Deus sabiamente está agindo, nos colocando na prova, na dura escola do sofrimento, nos levando a aprender verdades que jamais aprenderíamos sem sofrer. Verdade sobre quem Ele é, verdade sobre quem nós somos, verdades sobre a vida. Então, apoiado na palavra de Deus, que você consiga passar pelo sofrimento e se tornar ainda mais profundo, mais sábio, mais rico espiritualmente, talvez até mais feliz. Há uma simbiose. A simbiose é a ideia de duas coisas que comunicam vida uma para a outra. Há simbiose entre as escrituras e o sofrimento. O sofrimento para o crente leva ele para a palavra, faz com que ele busque a palavra de Deus. E a palavra de Deus o fortalece a passar pelo sofrimento e nós desfrutamos desse ciclo abençoado da parte do Senhor. Então a palavra de Deus, ela permeia e penetra tudo na nossa vida. A nossa percepção do amor de Deus, a nossa percepção do sofrimento, mas também a palavra de Deus, por fim, permeia a nossa percepção dos nossos relacionamentos, porque é disso que o salmista mais trata na seção de número 10 do Salmo. Todas as frases no hebraico do versículo 73 a 80 começam com a letra Iod. E a ênfase aqui é convívios sociais, amizades, relacionamentos. O salmista tem o compromisso com a palavra. O salmista tem o desejo de aprender da palavra, ter prazer na palavra, obedecer a palavra. Ele diz assim: as tuas mãos me fizeram e me formaram, então eu quero o teu entendimento para aprender os teus mandamentos. Ele diz assim: alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. É com isso que ele está comprometido, com a palavra de Deus. Versículo 80, seja o meu coração íntegro, é isso que ele quer, para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Então veja, esse desejo de aprender a palavra, ter prazer na palavra, obedecer a palavra, vai modelar também os relacionamentos do salmista, os seus e os meus relacionamentos. Isso estabelece um novo padrão de convívio na vida diária. Por exemplo, versículo 74, quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra depositei a minha esperança. Veja, quem o salmista deseja alegrar? As pessoas que temem a Deus, as pessoas que amam o Senhor. É dessas pessoas que o salmista quer ter aprovação. Por quê? Porque são essas pessoas que amam a Deus, levam Deus a sério, valorizam. É isso que importa para essas pessoas. Então, ele vai encontrar nessas pessoas aquilo que ele também está buscando. Veja também o versículo 79. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. O salmista anseia estar próximo, ele quer estar unido, ele quer estar sendo apoiado de pessoas muito específicas aqui, pessoas que temem o Senhor, pessoas que entendem os estatutos do Senhor. É com essa gente que ele quer caminhar junto, é dessa gente que ele quer ser amigo, pessoas que levam Deus a sério. São esses os seus amigos íntimos? Deixa eu fazer um parênteses aqui, fazer uma confissão pessoal. A coisa mais extraordinária que eu encontrei na minha esposa, de todas as coisas extraordinárias que Deus me deu através dela, a coisa mais extraordinária é que ela é uma mulher profundamente preocupada com Deus, com colocar Deus em primeiro lugar.
e levar uma vida séria com o Senhor. É isso que tem me abençoado tanto, e nela eu encontro essa parceria e esse apoio e esse incentivo. E se você está procurando alguém para ser feliz junto com essa pessoa, eu recomendo, coloque isso em primeiro lugar como critério número 1. Essa pessoa é uma pessoa séria com Deus, porque junto dela eu vou poder descobrir uma vida séria e experimentar uma vida séria com Deus. Então, quando a gente sabe que Deus nos criou e nos modelou, isso nos inspira a aprender os mandamentos de Deus, e isso então vai nos aproximar de pessoas que pensam e agem da mesma forma. É o princípio da parceria, o princípio da gente se aproximar dos nossos pares semelhantes. Pare e pense hoje, seus amigos mais próximos, as pessoas com quem você compartilha a sua vida, são pessoas que também amam a Deus, que levam a palavra de Deus a sério? Tenha esse renovo, essa reforma pessoal na dinâmica dos seus relacionamentos do dia a dia. Esteja mais próximo, mais íntimo daqueles que têm prazer na palavra de Deus, aqueles que têm compromisso com a palavra. Tenha a sua alegria na alegria daqueles que amam o Senhor. Tenha a sua alegria na vivência com esses que são sérios com Deus, que frequentam a igreja, a escola bíblica, amam a palavra, a pregação da palavra. Esteja cercado e cerque-se de pessoas que temem a Deus e que conhecem a palavra de Deus. Isso é uma bênção, isso é vida. Essas pessoas vão te levar para mais perto de Deus, vão te ajudar a fugir do pecado e vão te encorajar a servir ao Senhor. Então você percebe, finalizando nossa reflexão, como a palavra de Deus permeia toda a vida do crente? Como aquelas propagandas da internet que começam a aparecer o tempo todo quando você pesquisa algo, assim a palavra de Deus, à medida que você acessa a palavra, lê a palavra, medita, memoriza e pratica, ela começa a preencher toda a tua vida, preencher a maneira como você responde ao amor de Deus, preencher a maneira como você lida com o sofrimento, como uma escola do teu aprendizado, preenche e permeia os seus relacionamentos, a escolha daqueles que serão os seus pares, as pessoas que estarão com você. Permita que a palavra de Deus comece a marcar a sua vida por inteiro, mente, coração, escolhas, paixões, ações, palavras, anseios e sonhos e tudo mais. Eu quero orar com você. Senhor, que a tua palavra nos permeie, que a tua palavra penetre em nosso viver e molde tudo aquilo que somos, fazemos e desejamos, para que experimentemos essa vida próxima do Senhor, que é a única razão pela qual vale a pena viver. É o sentido verdadeiro da nossa existência aqui na terra. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Preciso dizer para você deixar seu like aí, compartilhar essa mensagem com bastante gente, se inscrever no nosso canal, fortalecer o nosso canal para que ele alcance mais e mais pessoas. Fique com Deus.